como a gente falou aí ao longo da nossa matéria, né? Nós falamos que todo mundo na igreja deve ser um pregador, porque o Senhor nos chamou para pregar, né? E nós falamos que todo mundo deve ser um pregador e que não existe o dom para ser um pregador, existe uma ordem: ide e pregai, o Senhor mandou. Então veja bem, há uma diferença entre você ser um pregador, que todo mundo deve ser, você pregar, e você pregar no púlpito da igreja, tá? Então há uma diferença. E qual que é a diferença? É que quando a gente vai pregar no púlpito da igreja, nós temos que imaginar o seguinte: nós temos um grupo de gente que está ali para ouvir o que eu vou falar, e eu preciso apresentar para eles alguma coisa, e no final dessa apresentação eles precisam ter condições de tomar uma decisão, tá? Então, para que isso facilita, né, o que nós fazemos? Nós utilizamos uma técnica. É aqui que entra a técnica, né? Então, quando a gente fala da pregação no púlpito, muitos pregadores usam essa técnica e nem sabem que usam, né? Porque eles aprenderam a pregar vendo outros pregarem, eles não fizeram uma aula, né? Mas na verdade é uma técnica, nós utilizamos essa técnica, é o que nós chamamos aqui de homilética. Então o que é a homilética? É a arte de pregar, né? Ou seja, é uma técnica que nós utilizamos para poder pregar a palavra de Deus, com o propósito de quê? De fazer com que a mensagem que nós vamos pregar, que já está aqui na nossa mente, que o Espírito Santo nos deu, saia de uma forma organizada para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Assim elas vão entender o início, o meio, qual que é o propósito, qual que é o objetivo, qual é a decisão que ela tem que tomar. Então, com isso, vai ficar muito mais fácil para elas tomarem a decisão. E o pregador não vai ficar repetindo a mesma coisa toda hora, né? Você já viu que às vezes tem pregador que vai pregar, ele já falou de um assunto, aí ele está falando de outro, ele volta a falar do mesmo assunto sem perceber, né? Lógico, ele não percebe, né? E ele pensa que está pregando outra coisa, mas ele já falou daquilo ali, aí fica repetitivo e não muda de lugar, né? E o tempo vai passando. Então a homilética é você agora aprender a organizar a sua mensagem. Isso que é a homilética, é você agora usar essa técnica para organizar a sua mensagem, para que as pessoas possam te compreender de uma forma melhor e tomar uma decisão. Então nós já passamos para os irmãos aí, né, como que funciona isso. Então veja bem, agora que eu vou pregar no púlpito da igreja, eu preciso estar atento a essas coisas, porque eu sei que alguém vai me ouvir. Não adianta eu ter muito conhecimento, muita bagagem e não conseguir passar isso de maneira que as pessoas compreendam o que eu estou dizendo, porque no final da mensagem elas precisam tomar uma decisão. Então eu tenho que transmitir isso não apenas do meu conhecimento, mas de uma maneira que quem está me ouvindo vai compreender o que eu estou falando. Então por isso que é muito importante nós estarmos atentos nessa questão aí, né, da homilética, porque ela vai trazer para nós essas vantagens, né? Então veja bem, agora que nós já sabemos disso tudo, como que funciona essa técnica? Nós que somos pentecostais, nós gostamos de fazer no máximo um esboço, né? Então os mais tradicionais às vezes vai escrever a mensagem todinha e tal, mas nós gostamos de fazer apenas um esboço, para a gente dar uma olhada ali na hora de pregar, né? Para você não ficar perdido, né? E se organizar. Então vamos treinar aí hoje essa regra aqui, né? Nós já passamos para vocês aí algumas partes e vamos rever todas a partir de agora aqui. Então a primeira coisa é o texto. Lembra que um dia eu passei uma atividade para vocês? Separa uma folha, coloca lá texto e pega a referência e coloca lá. Essa é a primeira parte da nossa técnica aqui da homilética, tá? Então é a gente escolher o texto, a escolha do texto. Quando eu falo escolher o texto, é o texto que você vai basear a sua pregação, né? E quando nós escolhemos um texto, nós temos duas opções: pegar esse texto e usar ele apenas para a gente basear o tema da nossa mensagem, que eu pedi vocês para fazer outro dia, né? Apenas o tema da mensagem, ou a gente pode usar ele para basear a mensagem toda. Se eu utilizar esse texto para basear apenas o tema, eu vou dizer que a minha mensagem ela é
textual, tá? Isso é a mensagem textual. Agora, se eu utilizar esse texto para basear toda a minha mensagem, esse sermão vai ser expositivo. Então nós vamos ter esses dois tipos aí, ó. Textual e o expositivo. Então, o textual é quando eu utilizo um texto pequeno, curto, ou um texto que eu quero tirar dele só o tema, só o nome da mensagem. Ele vai ser textual. Se eu pegar esse texto e tirar dele a mensagem toda, né, explorar esse texto todo, ele vai ser um sermão expositivo, tá? E tem um outro tipo de sermão que é juntando esses dois, que é chamado tópico temático, né? Mas nós não vamos se ater a isso aqui, porque não vai resolver para nós. Vamos pegar só esses dois exemplos, textual e expositivo. Fica mais fácil. Se eu pego o texto e tiro só o tema, o sermão ele é textual. Se eu pego o texto e baseio a mensagem toda nele, o sermão vai ser expositivo, né? Então vamos lá. Então na nossa técnica, no nosso esboço, aí ó, vou colocar aqui, esboço, nós vamos ter, primeira coisa, o texto bíblico que você vai usar, né? A sua referência aqui. Depois, logo em seguida, vai vir o que? A introdução, que nós vamos ver hoje aqui. O que é a introdução, irmãos? A introdução é exatamente a primeira parte do seu sermão. É aquilo que você vai utilizar para introduzir a mensagem, para começar a pregar. A introdução é aquilo que você vai usar para chamar a atenção das pessoas para aquilo que você quer pregar. Então, quando eu vou pregar, eu vou falar alguma coisa logo depois que eu li a Bíblia, para chamar a atenção das pessoas, né? Para aquilo que eu quero apresentar para elas. Isso é o que nós vamos chamar de introdução. Introdução é aquela primeira parte ali da mensagem. Ela é muito importante, porque através dela eu vou poder esclarecer para as pessoas, por exemplo, o meu contexto, né? Então nós não aprendemos aqui sobre o contexto, né? Que é o texto que vem antes, que vem depois, e às vezes vai além disso, às vezes é um contexto histórico, né? Coisa que não está na Bíblia, mas está na história, né? Então às vezes questões, por exemplo, geográfica. Você já viu que sempre você lê a Bíblia, principalmente nas questões de Jesus, aí fala assim, olha, e Jesus desceu para tal lugar, e Jesus subiu para tal lugar, para tal cidade, né? Então você vai pregar, durante a sua pregação você não vai ficar falando o que é isso, mas aqui na introdução você pode explicar por que o texto está falando que Jesus desceu. Bom, porque ele estava vindo de uma cidade que ficava numa outra região, que era mais alta, então agora significa que Jesus está descendo para essa outra cidade. Então você vai ajudar as pessoas a entender a geografia do seu texto bíblico, né? Tudo isso é importante para que as pessoas compreendam a palavra do Senhor, tá? Então não apenas você falar uma questão, mas explorar mais ali o texto bíblico, a mensagem, porque isso vai dar para as pessoas a ideia, por exemplo, das dificuldades, por exemplo, né? Então se a pessoa está numa região e vai para outra, já muda totalmente ali. Quanto tempo ele gastou para fazer isso? Qual distância que era de uma cidade na outra, né? Então, para a gente saber como que funcionava naquela época também, né? E a gente conseguir entender ali o que estava acontecendo de fato. Então, todos esses detalhes a gente vai falar onde? Na introdução, tá? Então, na introdução da mensagem. Então, a introdução tem aí na sua apostila uma parte aí que vai falar sobre a introdução. Olha só, lá na estrutura do sermão, na aula 5 lá, tem aí falando sobre a introdução, né? Então vai dizer que a introdução ela pode ser ilustrativa, ela pode ser também interrogação, interrogativa, e ela pode ser também suspense. Então, por exemplo, eu vou iniciar minha mensagem depois que eu li o texto, né, fazendo uma ilustração, contando uma história para ilustrar aquilo que eu quero pregar. Isso é uma introdução ilustrativa. Eu posso iniciar minha mensagem, né, fazendo uma
pergunta, né? De acordo com o que eu vou pregar, eu vou fazer logo de início uma pergunta, só que eu não vou responder a pergunta. A minha pregação vai ser a resposta da pergunta. Quando eu terminar, só uma pergunta, né? Na hora que eu terminar de pregar, as pessoas vão ter a resposta para essa pergunta, tá? Então eu vou começar fazendo uma pergunta. Então isso vai ser a minha introdução, né? Ou pode ser um suspense, quando eu falo alguma coisa e deixo ali sem terminar, deixo no ar, né? Ao longo da minha pregação, as pessoas também vão eliminar esse problema, né? Então, tudo isso serve como introdução, porque a introdução é aquilo que eu quero usar para chamar a atenção das pessoas para aquilo que eu vou pregar, para a minha pregação. Isso é o que nós vamos chamar aqui de introdução do nosso sermão, que é a primeira parte, logo depois do nosso texto bíblico. Primeiramente a gente usa o texto, lê o texto com a igreja, depois a gente começa com a introdução. Há alguns pregadores que, antes de tudo, ele já fala logo o tema da mensagem, né? Isso é só uma questão de costume, tá? Mas o ideal é que seja nessa forma aqui, fica muito mais fácil para as pessoas compreender a mensagem, tá? Fica mais organizada a mensagem. Mas muitos pregadores, né, costuma falar o tema logo de início, tá? Aí, às vezes não vai ser tão bom, porque de medida que você vai pregando, as pessoas podem até perder qual era o seu tema, né? Então, por isso que quando você faz assim, uma coisa vai ficar mais amarrada na outra, né? Porque nós vamos usar aqui logo em seguida o que nós vamos chamar de transição. E o que é a transição? São frases, são questões que nós vamos colocar para ligar uma parte do sermão com a outra, né? Então nós estamos aqui na introdução, vamos ligar ela com o tema. Então para isso a gente usa uma transição. Isso para quê? Para as coisas não ficarem abruptas, igual uma escada, né? Cheia de degrau, né? Então o ideal da mensagem é que você vai pregar normal, sem ficar dando aqueles saltos ali na sua mensagem, tá? Sem ser abrupta, né? Então nós utilizamos aqui o que nós vamos chamar de transição. Deu para compreender até aí, irmãos?